algo que está errado não está certo. Tu não tá entendendo nada, né? Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que que acontece com o Vasco há anos? Jogadores que chegam performando muito bem, até com característica das suas antigas equipes, quando vão entrando no decorrer dos jogos, vão entrando nessa massa do elenco de não entregar resultado. Eu queria saber de você, o que que acontece no Vasco? Já comenta aí. Depois da vinheta a gente volta falando sobre o jogo de ontem do Corinthians, né? O Corinthians ganhou de 1-0 do Vasco, trazendo aí a minha opinião, a análise sobre tudo que rolou no jogo e a fala do Renato Gaúcho também na entrevista coletiva. Então, depois da vinheta, é só o tempo de eu dar uma beiçada aqui no meu chazinho. A gente já volta aqui para poder comentar tudo sobre esse jogo. Voltando aqui, meu nome é Bruno Barros, um doido pelo Vasco. Criei esse canal para trazer opinião e muita resenha sobre o nosso querido Gigante da Colina. E eu quero saber de você o que que acontece com o Vasco, porque, sinceramente, meus amigos, jogadores que a gente acreditava tanto, né, que ia entregar resultado, às vezes, assim, não sei se é alguma coisa contagiosa. Eu quero citar aqui um exemplo, por exemplo, do Cuiabano. O Cuiabano começou muito bem, entrando com o Renato Gaúcho. Em dados momentos, ele começa a não performar, ele começa a jogar mal, ele começa a não ter intensidade. Nuno Moreira, que outrora jogou muito bem, agora também não consegue entregar resultado. Andrés Gomes vem caindo de produção também. É, será que ele está se poupando para a Copa do Mundo? Será que ele está pensando em sair do Vasco? Eu quero saber de você, o que que acontece com o Vasco? Porque a situação que eu estou contando para vocês aqui, eu estou citando exemplos da atualidade, mas é uma situação que acontece há anos, né? Jogadores que chegam, performam bem num período e depois caem de produção. Eu quero saber de você. Mas vamos passar pro assunto principal, que é o jogo de ontem, na verdade, o nosso pós-jogo, né? O Vasco inicia com uma escalação um tanto curiosa, porque ele entra com no ataque, né? Ele iniciou o padrão que ele vinha fazendo. Embora no último jogo o Vasco jogou bem com o Puma Rodrigues, né? E o Spinelli sendo aí as peças principais, né? E o Renato Gaúcho saca esses dois jogadores com a desculpa que queria mais velocidade, né? Aí ele coloca Paulo Henrique na lateral, aí vem com os dois zagueiros, Saldivo e Robert Renan, Cuiabano na lateral esquerda, a trinca de meio de campo ali com Tietê, Thiago Mendes e Barros, e na frente, meu amigo, ele coloca na esquerda, ele coloca Andrés Gomes, no, no, de centroavante no meio, ele coloca o David, e na ponta, ele coloca o Brenner. Ora, se o Brenner é centroavante e o David é ponta, por que que você coloca um ponta como centroavante e o centroavante como ponta? Aí já começa a bagunça, né? Na intenção, diz o Renato Gaúcho, de trazer mais velocidade ao jogo, né? Dos três atacantes de frente, procurar esses espaços, quebrar linhas, né? E trazer mais velocidade ao jogo. Só que aí você coloca o Brenner, que não é um jogador veloz, o Brenner é um centroavante, né? Um centroavante de origem. Aí você pega o David, que é ponta, e coloca de centroavante. Não seria mais interessante, nessa situação, eu já venho batendo bastante tempo nessa tecla, colocar o Adson na direita, um jogador leve, veloz, dinâmico, que ia dar essa dinâmica que o Renato Gaúcho precisa. Aí na frente você poderia até no começo do jogo entrar com o David. Entraria com o David, depois, posteriormente, testaria o Brenner ou o Spinelli, pensando o lado do Renato Gaúcho. Agora, a minha ótica, a minha visão meu ponto de vista é que o Renato poderia ter entrado com o Spinelli e ter entrado também com o Puma na lateral esquerda, visto que o Spinelli é um jogador que incomoda a defesa.
E ele poderia fazer muito mais do que fez. Que fez DVD e fez o Adson. Só para a gente pontuar. Começa o jogo, o Vasco não cria absolutamente nada. O Corinthians muito tranquilo no jogo, picotando o jogo, catimbando, né? O campo molhado, os jogadores do Vasco escorregando. O Andrés Gomes muito mal na partida, errou tudo. O Ranieri, que estava ali na lateral direita, colocou o Andrés Gomes, na verdade, literalmente no bolso, né? Foi caneta, foi chapéu, foi assim, marcou ele de tudo quanto é jeito e o Andrés Gomes não viu a cor da bola. A grande realidade é essa. E o Renato Gaúcho não teve a percepção, por exemplo, de inverter essa trinca do ataque aí. Poderia colocar o David na esquerda, puxado o Andrés Gomes para a direita e colocado o Brenner de centroavante. Se você quer um ataque mais veloz, mais móvel, você pode brincar com essas peças aí. Você pode fazer esses jogadores mudarem de posição e confundir a defesa do adversário. Ficou bem tranquilo aí para o Corinthians marcar o Vasco. Segundo tempo, com a expulsão numa entrada criminosa do André em cima do Thiago Mendes, que saiu lesionado, inclusive isso daí vira uma dúvida para o jogo contra o Flamengo. Eu não digo nem nada contra o Olímpia. O Olímpia eu acho que tem que ser poupado mesmo, até para a gente entrar contra o Flamengo e tentar pelo menos arrancar um empate, né? Vamos torcer pela vitória. Mas falando numa ótica, uma análise real, né? Pelo que o time está entregando, eu acho bem difícil o Vasco ganhar esse jogo. Sendo bem sincero, como torcedor eu quero que ganhe, né? Mas eu acredito que ele vai poupar o Thiago Mendes. O Thiago Mendes sai machucado. Cuiabano também sente a lesão. Entra o Lucas Piton, que, sinceramente, cara, é até constrangedor falar do Lucas Piton, né? Lucas Piton, assim, é triste falar do Lucas Piton. Jogadores, na verdade, Lucas Piton, Nuno Moreira, Tietê, Marino, que embora não tenha entrado no jogo do Corinthians, né, mas as últimas partidas dele vêm sendo complicadíssimas de assistir o Marino jogar. Tietê, ontem, meu Deus do céu. É complicado. Eu tenho alguns tipos de jogadores. Eu não sei se esses jogadores puxam os outros a desanimarem também, né? Porque o Andrés Gomes, você via que ele se irritava, ele se indignava quando ele perdia, né, uma partida. Hoje em dia você está vendo ele mais conformado. E até as atuações dele mudaram. O Cuiabano do mesmo jeito. Eu não sei se esses jogadores que são diferenciados, né? Que tem uma performance melhor, fica assim, meu Deus do céu, vou ter que jogar com esses caras. Eu acho tanto complicado. Aí entra a situação do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho quebrou todo o esquema do Vasco. Ele botou 200 atacantes, aí botou o time para atacar pelas laterais. As duas laterais estavam sendo anuladas, tanto pelo o Matheus Bidu e pelo Ranielli. Estavam muito bem, obrigando, né? O Corinthians dava a bola para o Vasco e deixava o Vasco jogar. O Vasco não tinha objetividade, não era vertical. E começou a alçar bolas na área, bolas na área, bolas na área. Só que a gente não tinha uma referência. A gente estava com DVD e estava com Brenner, que não são jogadores de referência em bola aérea. Se você tem o Spinelli, eu até entendo, né? Mas ele não colocou. Ele veio colocar o Spinelli com 20 minutos do segundo tempo, onde já estava a bagaça tudo bagunçada já, o esquema tático do Vasco bagunçado. A impressão que eu tenho é que o Renato não treina esse time. E vamos ver se ele consegue se manter até a parada da Copa do Mundo, se ele consegue treinar esse time. Porque o ego dele é muito inflado. Tanto que ele vai falar na entrevista coletiva que ele não entra em campo, ele não pode entrar em campo. É como se ele tivesse assim: o que eu tinha para fazer, eu fiz. A culpa é dos caras. A culpa é dos caras que não corre. O que você acha? Você acha que o Renato Gaúcho está certo em falar isso? Ou se você acha que ele tá errado, que essas paradas aí ele pode até pensar, e eu concordo com ele, mas ele tem que deixar essa parte interna. Mas ele externou, tirando a responsabilidade dele como treinador e colocando nos jogadores. Mas
Fato é que ele fez uma bagunça generalizada no segundo tempo, né? Trazendo até algumas características que o próprio Diniz fazia anteriormente a ele. Fez a mesma coisa, colocou 200 atacantes, o meio de campo completamente perdido, só tinha ali, depois que ele tirou o Tietchan, só ficou o Barros e o Rojas, que não tem característica, o Adson voltava, é, às vezes também para compor essa parte aí, mas não são jogadores de origem ali, o Rojas não ajuda tanto na marcação, e o Adson é um ponta, né? E virou aquela bagunça e o Corinthians marcou com muita tranquilidade o Vasco e saiu vitorioso, mas não eu acredito nem que por mérito do Corinthians, mas mais por incompetência do Vasco em ganhar esse jogo. E eu quero saber de você, o que que você achou desse jogo? O que que você espera do Vasco para quinta-feira contra o Olímpia, contra o Flamengo também no final de semana? E deixa seu resultado aqui, deixa sua opinião. Não se esquece, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos. Mais tarde tem vídeo também, vamos trazer notícias, informações e muita resenha aí. Vamos falar um pouquinho de contratação que o elenco está precisando. Fato é que o Vasco está precisando, inclusive em todas as posições. Vamos trazer muita informação. Valeu, galera. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.